Você já ouviu falar do espírito de Jezabel? Provavelmente sim. Mas será que você sabe o quão profundo e destrutivo ele realmente é? A maioria das pessoas associa esse espírito apenas como o pecado de prostituição e perversão, mas a verdade é muito mais sombria. Este espírito não só corrompe a moralidade, mas também mina a autoridade de Deus, destruindo igrejas e afastando as pessoas da presença divina. E sabe o que é pior? Ele pode estar agindo na sua igreja neste exato momento. Mas quem foi Jezabel? Antes de falarmos sobre o espírito de Jezabel, precisamos entender quem foi Jezabel na Bíblia. Ela foi, sem sombra de dúvidas, a mulher mais perversa do Antigo Testamento. Casada com o rei Acabe, Jezabel trouxe práticas pagãs e idolatria para Israel, enfurecendo Deus. Ela não apenas apoiava 850 profetas de deuses pagãos como Baal e Aserá, mas também perseguia e matava profetas do Senhor. A maldade de Jezabel era tamanha que até mesmo o grande profeta Elias fugiu, aterrorizado, e pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus não se deixou enganar por sua maldade. Ele levantou Jeú, que cumpriu a profecia de Elias sobre a morte sangrenta de Jezabel. No final, Jezabel foi atirada de uma janela, pisoteada por cavalos, e o seu corpo foi devorado por cães, deixando apenas seu crânio, pés e mãos. Esse final trágico não foi apenas um castigo, mas uma lição clara que Deus não tolera aqueles que tentam destruir o seu povo. Mas o espírito de Jezabel, como ele atua hoje nas igrejas? Agora que você entende quem foi Jezabel, é crucial saber que o espírito dela continua agindo hoje, especialmente nas igrejas. Este espírito não é apenas uma sombra do passado, ele tem um propósito claro: destruir a autoridade de Deus na igreja e afastar as pessoas da fé verdadeira. E ele faz isso de maneira muito sutil, infiltrando-se em comunidades cristãs através de certas características. Vou te mostrar 4 dessas características agora mesmo. Prostituição, mais que um pecado sexual. Quando falamos de prostituição na Bíblia, não estamos nos referindo apenas à infidelidade conjugal, mas também à infidelidade espiritual. Jezabel era uma mulher vaidosa e manipuladora. Ela usava a sedução para conseguir o que queria. Da mesma forma, o espírito de Jezabel entra nas igrejas através de pessoas que não vivem uma vida de santidade. Líderes que estão presos em pecados como fornicação ou que pulam de igreja em igreja buscando apenas satisfazer os seus desejos pessoais, estão permitindo que esse espírito atue. Pastores e líderes precisam estar atentos a quem colocam em posições de liderança, pois aqueles que não vivem em santidade não estão preparados para liderar. A segunda característica é a idolatria, o culto ao ego no evangelho moderno. Jezabel era conhecida por adorar ídolos e manter um exército de profetas pagãos. Hoje, a idolatria pode não envolver estátuas de pedra, mas ela se manifesta de outras maneiras. Muitos líderes e fiéis têm colocado pessoas, seja pastores carismáticos ou cantores gospel, no lugar que deveria ser de Deus. Esse tipo de idolatria é um terreno fértil para o espírito de Jezabel, que adora quando qualquer coisa ou pessoa é adorada mais do que o próprio Senhor. Terceira característica é a manipulação, a ferramenta predileta do espírito de Jezabel. Jezabel era uma manipuladora nata. Ela fez o que quis com o rei Acabe e até tramou a morte de um homem inocente só para tomar sua propriedade. Hoje, o espírito de Jezabel continua a agir através de pessoas que buscam controlar tudo e todos na igreja. Esses indivíduos frequentemente ocupam posições de poder e acham que podem tratar seus irmãos como subordinados, como se a igreja fosse uma extensão de seu ambiente profissional. Mas a igreja não é lugar para isso. Aqui somos todos irmãos e irmãs, chamados a servir uns aos outros em amor. A quarta característica aqui é a perseguição, o último refúgio de Jezabel. Jezabel perseguiu os profetas de Deus até que muitos tiveram que se esconder para sobreviver. O espírito de Jezabel hoje se manifesta em igrejas, onde líderes e membros fiéis são perseguidos por tentar trazer mudanças ou por falar a verdade. Muitas vezes, essas perseguições vêm de dentro da própria igreja, criando divisões que enfraquecem a comunidade. Mas Jesus foi claro:
Um reino dividido não pode subsistir. Precisamos estar atentos a essas divisões e orar por unidade, resistindo à tentação de nos envolver em fofocas e dissensões. A história de Jezabel é um aviso claro. Deus não tolera a presença desse espírito em sua igreja. No livro de Apocalipse, Jesus repreendeu a igreja de Tiatira por tolerar o espírito de Jezabel, alertando que aqueles que se recusassem a se arrepender seriam severamente punidos. Então, se você vê características desse espírito na sua igreja, ore por essas pessoas, mas seja cauteloso para não se tornar um instrumento do inimigo, espalhando fofocas e calúnias. E lembre-se, o amor é o cumprimento da lei, e como cristãos devemos buscar a paz acima de tudo. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Que Deus o abençoe.